Sejam bem-vindos a mais um episódio do AutoCast, o nosso 24º episódio. Né? 24º. Gente. Tô errada não, né? Não. Então é isso, 24º. Hoje a gente tem uma história muito linda para contar. Nosso papo hoje vai ser um pouquinho diferente, porque é uma história inspiradora, né? Muito inspiradora. E eu acho que principalmente para quem é enfermeiro aqui em Brasília, Distrito Federal, em torno, no Brasil e até fora, você já ouviu falar o nome dela. Nossa convidada é super querida, eu sou suspeita para falar, porque eu acho que ela sabe, mas eu fiz enfermagem por muita parte influência dela. E ela é uma enfermeira obstetra, né? Formada pela Universidade de Brasília. Ela é uma mulher guerreira, né? A gente tem que começar isso, que é uma inspiração para as outras mulheres. E a gente queria te apresentar. Como é que eu te chamo? Posso te chamar de Tia Jerusa? Vovó G, Olha Dona aí. Jerusa, Tia Gera, Dona Gera, Enfermeira Gera. Jerusinha. Jerusinha, gostei. Bem-vinda ao nosso episódio do AutoCast. Mas a gente sempre começa aqui pedindo para o nosso convidado se apresentar. Quem é a Jerusinha? Conta pra gente. Um prazer enorme estar aqui. Eu tinha recebido já vários convites, mas sempre tinha alguma coisa que não dava para eu vir. Hoje a gente conseguiu. Foi muito bom. Esse é um momento muito importante para a minha vida, porque eu estou chegando numa fase linda, que eu me aposentei no dia 3 de julho. E agora nós vamos contar um pouco da nossa história, né? E depois o que é que a gente vai querer para o futuro. Que aposentar não significa as coisas acabarem, mas a gente começa novos ciclos da vida. Né? Então, conta, a senhora, como é que foi com essa questão da enfermagem, da história de vida da senhora? Sua idade, como é que é? Isso. Conta pra gente. Então, olha, eu tenho 70 anos. Eu nasci no dia 24 de junho de 1953 em Campina Grande, por isso que lá é o maior forró do mundo. Ao meu nascimento. E de quebra. De São João. Dia de São João. E de quebra, ainda meu marido também é do mesmo dia. Então nós dois nascemos um para o outro. E aí, é o nome dele? É um casal forrozeiro? Não, ele até hoje nunca... Meu Deus do céu. Adivinha o nome dele? É João. João, porque nasceu no dia de São João. Olha, eu tô esperando ele dançar comigo. Quando a gente fez 30 anos de casado, eu pedi de presente a gente aprender a dançar. Já completamos 54 e até agora não fomos. Alô, tio João, você tá vendo isso aí agora? Ó, começa a intimação. Bora começar essa aula aí, hein? Tia, muito bem. E a você senhora tá com quantos anos? Agora eu tenho 70 anos. Casou com quantos? Com 16. Fui mãe aos 17 e aos 23. Então, eu desde criança, eu sou casada, né, já há 56 anos, sou de Campina Grande e viemos para Brasília com os nossos filhos pequenos. Mas a história da enfermagem, ela nasceu, acho que quando eu nasci. Então, quando minha mãe me teve, e foi com a parteira, eu acho que eu já olhei para ela e disse, eu quero ser igual a você. Eu gostei disso aqui, né? Gostei. Então, assim, eu sempre tive um desejo enorme de cuidar das pessoas. Eu não sabia bem o que eu queria ser, mas eu sabia que eu queria ser enfermeira. Então, eu casei muito jovem. Então, meu marido era do Banco do Brasil, a gente andou muito e terminou vindo para cá. Então, nós viemos para Brasília em 78, já faz muitos anos, né? E eu tinha esse sonho de ser enfermeira. E a senhora tinha os meninos pequenos nessa época, né? Era, meus filhos e Débora, quando chegamos aqui, Débora tinha 1 ano. Olha aí, petitinho. Então, né? ele era pequeno, aí depois ela teve dor de ouvido, sofreu demais. Então, eu fiquei 4 anos, eu fiquei só envolvida com minha filha, porque até que um dia eu recebi uma grande bênção de Deus, minha filha foi curada. E até hoje ninguém sabe como é que foi, mas eu sei. Que legal, Foi. Então, esse desejo, quando meus filhos foram ficando maiores, então aí eu fui vendo que era hora de eu estudar. Só que existiu no meio desse caminho, quando eu fiz 30 anos, eu tive uma depressão profunda. Quantos anos? 30 anos. 30 anos. Né?
Então, a enfermagem, até agora, não tinha conseguido ainda cursar, né? Não. Esse sonho era da só enfermagem sonho. teve que ser adiado um pouquinho, né? Era só o sonho. Uhum. Então, olha, agora esse ano eu estou fazendo 30 anos de formada. Então, teve 40 anos que a minha vida teve um impacto muito grande. A partir do momento que eu fui visitar um filho de uma amiga de Salvador, era uma pessoa de Salvador, que essa minha amiga falou que esse rapazinho tinha tido esse acidente e pedi para ir lá para acolher essa família, né? E eu fui. Então, quando eu estava muito magrinha, eu tive uma depressão muito grande. E era uma coisa que eu não sabia, ninguém sabia bem a causa. Porque eu tinha um marido que me presenteava todo ano com um carro zero, eu tinha tudo, mas eu comecei com a grande tristeza. E quando eu entrei ali no Sara, eu fiquei procurando aquele rapazinho. E nisso, quando eu fui passando, aí uma voz assim, moça, vem aqui, moça. Aí eu saí procurando o rapaz, a pessoa, até que eu cheguei junto do senhor dos cabelos grisalhos. Aí ele disse assim, moça, me ajuda. Eu disse, o que é que o senhor quer que eu faça? Ele disse, coce o meu nariz. Aí eu disse, você não coça o nariz? Ele, não, moça, eu não coço o nariz. Mas por que você não coça o nariz? Ele disse, porque eu sou tetra. Aí eu achava que ele era um tetracampeão, sabe? Eu pensei que ele jogava alguma coisa. Parabéns. Aí eu disse, mas o senhor é tetra? Ele é. Eu caí, eu estava no telhado, e eu caí. Aí eu entendi, eu digo, então eu vou coçar seu nariz. Aí cocei. Aí ele, quer que eu coce mais? Quero, moça. Aí eu cocei. Aí depois, no outro de lado, o rapaz falou, moça, por favor, me dê um copo d'água. E eu dei. Tinha lá uma vasilha, isso foi no Hospital Sara Kubitschek. Uhum. Aí eu dei a água e ele agradeceu. E o outro de lado disse, moça, por favor, escreva uma carta para minha mãe. Aí ele disse, tem papel, tem tudo aí. Aí eu escrevi a carta para a mãe e eu disse, e o endereço? Aí ele me deu tudo, tinha tudo lá. Aí ele disse, e eu disse, quem vai botar essa carta no correio? Ele disse, não, as enfermeiras são muito queridas, elas vão colocar. E aquele dia, na verdade, eu não cocei o nariz daquele homem, não. Eu cocei o nariz de Deus, porque quando eu vi aquelas pessoas ali, eu comecei a pensar, meu Deus, eu ando. Quando eu desci, e eu não tenho mais nenhuma imagem daquele rapazinho que eu fui ver. Eu sei que eu fui, mas eu não lembro mais disso. Você lembra dessa cena que eu te marcou, lembro né? dessa coisa que foi marcante em minha vida. Então, eu quando saí, eu fiquei lá no estacionamento, eu tinha ganho um carro bem novinho, e eu fiquei olhando para aquele carro, meu Deus, eu tenho um carro, eu dirijo. Aí eu comecei a pular, era num verão, num inverno, era numa época de Brasília que está muito seco, e tinha os ipês cor-de-rosa estavam lisos, o chão todo rosinho. Mais ou menos Aquela essa parte, época de né? junho, Era mais ou julho, menos agosto, por aí, era muito, o sol. Eu me lembro que já era tarde e ainda tinha claro. Uhum. E eu fiquei ali pulando, junto do carro, meu Deus, eu pulo. Aí eu coçava o nariz, aí eu fiquei assim, meu Deus, eu quero vir aqui. E não passou 2 dias, uma amiga minha disse um dia lá, eu estou precisando de alguém para ir comigo no Sara, que lá está precisando de voluntários, porque eu sou só. Uhum. Aí eu disse, eu quero ir. Olha, ele olhou para mim, eu estava tão magra, tão cadavérica, Você vai conseguir, que ela não, olhou né? assim e disse, será que você dá conta? Eu disse, não, eu fui lá e fui visitar, e eu queria tanto ajudar aquelas pessoas. Eu fiquei 5 anos no Sara Kubitschek. Olha, que Como lindo, né? Olha, foi um voluntária? trabalho voluntário, eu fui voluntária, legal, eu ia 2 gente. vezes na semana, e ali foi assim, a minha vida foi reescrita. Olha só, né? Quando eu vi, eu já não estava mais triste, eu já estava melhor, e eu tinha um desejo, e aquela ida para lá era muito importante, eu ir para lá era um evento, um grande evento, Uhum. e era muito interessante, porque eu não tinha dinheiro, eu não trabalhava nada, e eles diziam assim, Dona Jerusa, eu estou precisando tanto de uma coisa, assim, era uma muleta, era uma coisa, era uma cadeira de roda, aí eu dizia assim, olha, eu não tenho dinheiro, mas vamos pedir a Deus que Deus vai dar. E você sabe que coisas lindas aconteceram ali. A gente fez gincana, ensinava tricô. Aí eu comecei, outras amigas que tinham alguma habilidade, alguma coisa assim de cerâmica, não sei o quê. Tudo a gente foi trabalhando. Olha só, você ainda envolveu toda uma... Foi Pessoas pra belíssimo. ajudar, né? Era Lindo. assistente social. Meu marido era do Banco do Brasil e ele falou, quando eu vi, o povo mandava dinheiro para mim. Eu tinha dinheiro assim para a gente fazer. Eu estava cheia de dinheiro. E eu fazia coisas muito importantes. E aquilo ali foi
algo assim extremamente valioso. Então, o voluntariado é uma das coisas mais preciosas que alguém pode fazer na vida. Porque voluntariado significa você se doar e sem esperar nada de volta. Então, aquilo ali foi um divisor de águas na minha vida. E aí, o sonho da enfermagem veio voltando. Aí, né? nesse negócio do Sara, eu não tinha terminado meus estudos para entrar na faculdade. Aí, procurei um lugar para estudar e descobri que tinha um César ali ao lado da Escola de Música de Brasília. E eu fui lá e era tudo de graça. E eu fui. E eu fui estudando aquelas apostilhas, fazendo as provas. Quando eu vim, eu tinha terminado meu 2º grau. Quantos anos você tinha nessa época? Eu tinha 30 anos. 30 anos, que legal, quando eu fiz 30 anos, Às vezes a gente então acha foram assim, 5 anos que eu fiquei no Sara. Aí foi o tempo, quando eu completei 35 anos, eu me inscrevi para a UNB. Para fazer vestibular. Então, assim, de enfermagem. Nunca é tarde, né? Não. Foi terminar o 2º grau, já depois dos 30 anos, né? E aí agora começa a se inscrever no vestibular. E olha que coisa interessante, eu tinha me inscrito nesse vestibular e a gente ia sair de férias. Ia coincidir, eu falei com meu marido, será que a gente não dava? Mas a gente já tinha, era passagem de avião, era tudo, era hotel. Não dá não. Eu fiquei tão triste naquela viagem, pois quando eu voltei, eu tinha deixado um número de inscrição para uma amiga minha lá na UNB, mas já tinha passado. E eu fiquei isolada nessa época, não tinha celular. Pois não é que quando eu voltei, liguei para ela e disse, Gera, o vestibular não aconteceu, teve uma greve, corre que hoje é o último dia para pegar a inscrição definitiva. E não é que eu fui lá, era o último dia, e eu fui. E eu passei na UNB. Olha, que legal. Então, aos 35 anos... Aos 35 anos. Passou no vestibular de enfermagem. Eu era a mais velha do grupo, porque as meninas eram tudo com 17, 18, né? Então, assim, foi uma das maiores alegrias que eu tive na minha vida. E eu me inscrevi, fiz vestibular. Aí meu filho chegou de tarde, eu tinha feito uma arrumação na casa, aí eu estava bem feliz. Aí eu adorava, assim, arrumar a casa e depois eu pegava um livro e ia ler. Aí parece que era uma rainha naquela casa, né? Mas era. Aí meu filho chegou e disse assim, mamãe, eu vou ali na UNB. Aí eu nem me lembrei. Pois quando ele voltou, ele falou, mamãe, Marcelo não passou, que era um grande amigo dele. Mas a senhora passou, mamãe, tá lá. Eu vi. Gente, aí eu comecei a tremer. Nossa, aquela época das listas que pregavam na parede. Saía no rádio, né? Lembra que dizia o nome da rádio? A gente via no jornal, saía no Correio Brasiliense, mas a gente tinha que ir lá ver o seu nome na parede. Aí eu fui lá, falei com o João, ele foi lá. Menina, quando eu olhei meu nome, aí eu dizia, não, acho que deve ser outro, porque esse número meu Deus, eu não acredito. Só quem entra na UNB é quem estuda muito. Mas eu tinha uma coisa, eu sempre estudei. Eu não entrei na UNB por acaso. Com certeza. A minha vida inteira eu tive um estudo solitário, leitura. Adorava escrever carta. Eu sempre gostei de escrever, eu sempre gostei de ler. Eu li enciclopédia, lista telefônica, eu adorava. E um dia meu marido, ele comprava muita coleção de livros. E um dia ele comprou uma coleção que mostrava as mulheres que mudaram a humanidade. Aí, gente, eu fui ler aquilo, pronto, foi a perdição aqui. Eu quero ser uma delas aqui. Gente, quando eu li, eu digo, eu vou ser enfermeira. Se elas foram, eu vou ser. E aquilo era um negócio que estava no meu coração, aquela coisa que fervia. Porque aquilo era um negócio que tinha que chegar para mim, sabe? Tinha que vir. E naquele dia, no outro dia, eu fui na banca de revista, eu olhei o jornal, estava meu nome. Aí eu comprei mais outro. Para ver se no outro também estava inserido. Tem esse jornal até hoje? Eu acho que eu tenho. Eu tenho o meu também. Tem, né? Até hoje. E eu mandei para minha mãe. Aí, pronto, olha, naquela noite eu liguei para minha mãe. Porque como meus irmãos todos eram formados, tudo, né? Eu devia isso para a mamãe. Eu casei muito menina. E eu, quando liguei, minhas irmãs, Gere na UNB, a famosa UNB, né? Então, foi assim que eu fui para a UNB. E aí, não, pode continuar. Então, dentro dessa UNB, eu fui andando, né, estudando, e graças a Deus eu fui bem sucedida. Eu só tive muito problema
Foi naquela Bio-Bio. Gente, todo mundo. Você Bioquímica e biofísica, aquilo dá uma coisa muito doida. Todo mundo. E tinha uma professora que ela tinha uma raiva, assim. E ela só dizia que o menino de medicina era bacana. A gente era os reles, né? Oh, meu Deus do céu. E eu tinha uma raiva daquela professora. Aí eu tranquei, depois eu abandonei, depois eu tinha que passar, porque aí eu não podia. Aí um dia terminou a aula dela, eu fiquei chorando assim. Aí um professor passou e disse: por que a senhora está chorando? A senhora não, eu era cara de menina. Gente, eu tinha 35, mas eu era muito jovem. Eu sempre, ninguém dava a minha idade. Aí ele disse, aí eu contei para ele, essa professora, ela não gosta da gente, ela só quer saber dos outros que são sabidos. Mas eu quero aprender, que eu quero ser enfermeira. Sabe o que esse professor fez? Ele disse: a senhora quer que eu lhe ensine? Eu disse: quero. Ele era da área de saúde? Era sim, ele era de lá. Uhum. Ele era do laboratório. Sim. Pois você sabe que ele ficou assim, uns 15 dias, ele ia 6 horas da manhã, e eu ia, e uma colega também, que estava muito difícil a gente passar, ele deu aula pra gente. Olha e só. quando foi na minha formatura, eu homenageei ele. Ai, a gente, cada um, a gente não teve uma pessoa, a gente homenageou cada um, e ele foi a inspiração. Ele e a professora de anatomia, que era a professora Yolanda, e ele era o professor Iroac. Ela foi minha professora, Yolanda, né? Era paraguaia, não é? Era colombiana. Então, ele foi uma pessoa que ele segurou a minha mão, porque eu teve uma hora que eu pensei que eu não ia conseguir. Foi um anjo enviado, Foi, né? realmente. Foi um anjo enviado. E ele, no dia da minha formatura, ele não podia, ele mandou a corbelha de flores, que eu acho que eu tenho umas fotos que eu mandei para ti, Nanda. Foi ele que me mandou com o cartão. Então, no final do meu curso, quando eu passei pela obstetrícia, foi quando eu vi que realmente era aquilo que eu queria. A professora Matilde Silvia Penalosa Lopes, ela é uma chilena, matrona, que é enfermeira parteira, né, de lá da universidade. Então, eu, quando vi aquela mulher com aquelas mãos fazendo uma manobra Leopoldo, eu olhei e disse: é isso que eu quero fazer na minha vida. Aí eu dizia: professora, eu posso ficar mais um pouquinho? Aí ela falava com a enfermeira lá no HB, a gente foi lá. E ela dizia: pode ficar, a enfermeira vai ficar com você. E olha, aquela mulher, quando ela se aposentou, ela me doou todos os livros dela e disse: filha, ela só falava espanhol. Ela disse: Ira, tu vai ser a minha substituta. E eu tenho coisas preciosíssimas dela. Olha que lindo. E foi aquilo que eu sabia que eu queria fazer para toda a vida. Nossa, que legal. É o que a gente estava falando, que era inspiradora, gente. Eu tenho certeza que tem gente chorando aí do outro lado aí, eu tenho certeza. Mas olha que lindo, né? Então, assim, uma menina, né, que casou muito jovem, teve filho logo, né, em seguida, já tinha um sonho de ser enfermeira, teve que adiar um pouquinho por conta da família, né, dos filhos, enfim, né, viajou bastante até se assentar, né, e no meio de uma crise, de uma depressão, né, encontrou um trabalho voluntariado, que aquilo ali mudou a vida aos 30 anos, né? Iniciou aos 30, aos 35 estudou para poder passar numa faculdade, formou aos 40, né? Então, realmente deixar uma mensagem assim que sempre pode, né? A gente sempre pode, né? Então, assim, a gente tem que batalhar pelo que a gente quer, né? Mas, assim, nunca é tarde pra gente conseguir. Exatamente. Né? E eu, nas minhas experiências de centro obstétrico, né? Quando eu vejo aquelas meninas muito jovens terem bebês, e eu vejo, assim, às vezes, até nós mesmos, a gente, essa menina acabou com a vida, isso aqui. Gente, se alguém der a mão, ela vai fazer. A gente só precisa estar sempre atento quem pode, quem está precisando de alguma coisa para que a gente possa acolher. Porque é só uma mão que a gente... Uma pessoa está num poço, a gente vai com uma mão, a gente tira. Exatamente. E essa pessoa vem para fora. E não estigmatizar a pessoa de que... Não. É isso mesmo, isso é muito legal. Sempre alguma coisa pode acontecer na sua vida, e a sua vida pode ser aquilo que você sonhou. Mas eu acho que existe uma coisa que a gente tem que sempre estar atento. Quais são os nossos sonhos? A gente não pode viver só esperando que a sorte bata a nossa porta. A gente tem que ter objetivos, a gente tem que ter metas, a gente tem
tem que ter Tem que sonhos. ter sonhos. Né? A gente não pode viver sem sonho, porque sem sonho a gente não tá fazendo, a gente tá só passando. E a gente não pode só passar, a gente tem que deixar tocar corações, a gente tem que deixar marcas. Exatamente. Né? Então, assim, a obstetrícia, ela me acolheu e eu abracei. Então, vamos começar a falar agora da obstetrícia. Então, até agora a gente falou de um sonho de uma mulher guerreira, né, que por vários momentos aí da vida conseguiu realizar o sonho dela, desde menina, desde o nascimento, né? A minha parteira. Eu dei tchau pra ela e disse, vou te seguir. Mas foi atrás e conseguiu realizar o sonho dela aos 40 anos. Aí começa a história com a obstetrícia. Né? Então, conta pra gente aí. Então, o que aconteceu? Olha, voltando à história da parteira, minha mãe faleceu agora em abril, com 103 anos, super saudável. 103, Dona Mas Lira. aí começou com engasgo, aí fez pneumonia e partiu. E eu fui lá vê-la, ela já estava bem doentinha no hospital. E eu falei, mamãe, me fala uma coisa, no meu nascimento, foi com parteira, não foi? Ela foi. Aí eu disse, como era o nome dela? Ela disse, era Amélia. E minhas irmãs disseram que realmente foi a Amélia. Então, a Amélia foi a inspiração da minha vida. Que legal. Santa Amélia. Dona Amélia não sabe o bem que ela fez para essa Brasília inteira. Eita, Então, assim, ela que deixou a legal. marquinha. A Amélia, que a gente tá falando de deixar as suas marcas, a Amélia deixou a marca dela aqui, né, gente? Segurou na minha mão. E você sabe que o primeiro parto que eu assisti foi com você, né, tia? Não sei se você lembra. Foi Assim aonde? que eu passei na UNB, e eu te liguei e falei, tia, eu passei na UNB em enfermagem. Aí você falou assim, então vem aqui no HMIB que eu tô, na época você tava no HMIB. Aí você falou assim, vem aqui que hoje eu tô de plantão e tá tendo uns partos e como você já é aluna, você pode entrar. E eu fiquei, eu nunca tinha visto aquilo na minha vida. Eu fiz a enfermagem pela obstetrícia, pelas conversas com você, mas eu não me identifiquei na faculdade, mas assim, eu não convivi, eu nunca tinha visto um parto. Foi emocionante. Eu fiquei muito assim, nossa, meu Deus, maravilhada, chocada, era um misto ao mesmo tempo. Eu tinha 17 anos, entrei muito nova. E eu vi tudo aquilo e vi a potência, senti aquela potência, aquela força, aquela emoção que acontece ali. Eu falei, que coisa mais transformadora, como é que a mulher entra assim, sai... E sai com o bebê, né? Sai com o bebê. E isso me levou a querer ter um parto normal, né? Não, eu sei só que eu tenho trabalho. Não só um. Mas foi lindo. Ia ter vários, né? Sabe que foi ela que fez todos os meus partos, né? Eu sei. A gente tem uma história aqui. Que bom. Isso aí, um episódio a gente vai ter que falar como aconteceu. Que foi assim, foi o acaso, mas não foi o acaso, foi o destino. E eu acho que hoje a gente ainda confirma que não foi ao acaso. Hoje Cada ainda dia mais. Que lindo, né? Porque foi numa emergência de um pronto-socorro, por mais que já se conhecesse, já trabalhava junto, mas eu fui para uma emergência com assim, nem sabia que estava grávida, foi tudo junto ali, o diagnóstico e tudo, e eu falei, Deus, por favor, que não tenha ninguém conhecido. Tava morrendo de medo. Morrendo de medo do meu marido de plantão, tava sozinha, e aí quando abre a porta e chama a Fernanda, eu fiquei amarela, roxa, pálida, eu fiquei parada. Ela parou na porta do consultório e ela ficava assim, ela pensando, né? Entro, vou embora, saiu correndo, desmaio, falo que foi engano. Aí eu só comecei a rir, eu falei, entra, Nanda. Entra e aqui. ali foi diagnosticada a minha primeira gravidez numa situação bem turbulenta, que talvez tinha que tirar. Isso é uma história para outro podcast. E de lá pra cá estamos juntas. Exatamente. E todos os partos. Mas quando eu assisti aquele parto a primeira vez, eu vi aquela força da mulher, eu falei assim, meu Deus, eu nasci mulher, eu posso passar por isso, eu tenho que passar por isso. E quando a gente fala que quer ter um parto normal, muita gente olha, você não dá. Eu ouvi essa frase demais. Você é muito eu ouvi, magrinha. inclusive, da minha mãe. Muito magrinha. Você é muito magrinha. Você não nasceu pra isso. E eu pensava igual a você, tia. Eu falava assim, eu tô aqui, eu não tô de passagem. Eu nasci mulher, eu vi o que é isso, eu quero pelo menos experimentar, ver como é que é, o que vai acontecer comigo ali. Então, tia, você não sabe, esse é um dos exemplos de sementes que você plantou e que foi espalhando por aí. Das marcas deixadas. Mas aí, depois que formou,
a senhora fez o concurso da Secretaria de Saúde. Então, logo quando eu formei, não estava muito tempo sem concurso na Secretaria de Saúde. Aí teve umas contratações. Nessas 2 contratações, eu tirei um dos primeiros lugares, mas eu não quis entrar, porque eu estava trabalhando na Johnson. O meu primeiro emprego foi dar uma aula de urgências em pediatria, eu recém-formada. Apareceu, precisava de um professor no Senac, eu fui, maior cara de pau, não sabia nada. Mas eu estudei muito, e aquele povo encantado olhando para mim, ele não sabia tanto com aqueles alunos, como eu estava com medo de perguntar alguma coisa que eu não soubesse. Mas foi a primeira coisa, como enfermeira, que eu trabalhei. Aí depois eu fui trabalhar, o pessoal da UNB um dia recebeu um telefonema da Johnson, e eles estavam querendo ter um programa nacional, e queriam enfermeiras, e queriam uma enfermeira aqui do Centro-Oeste. Aí ligaram para a universidade. Minha professora de centro cirúrgico, Nazaré, ligou para mim e disse, olha, tem uma pessoa aqui que é no Hotel Nacional, ela está atrás de uma enfermeira, e eu acho que é você, Jerusa, você tem esse perfil, você adora gestante. Aí eu fui lá no Hotel Nacional para entrevista. Quando ela conversou 10 minutos comigo, disse, olha, eu não vou mais viajar para canto nenhum, é você. Eu já mostrei para ela meu entusiasmo e ela ficou muito feliz. Aí foi um trabalho lindo, foram 8 enfermeiras selecionadas em todas as regiões, e eles achavam que a gente ia fazer propaganda de sabonetinho de criança. Aí quando eu fui para lá, na reunião, quando todos estavam lá em São Paulo, aí eu disse, olha, a gente não pode fazer isso. O enfermeiro, o médico, seja qualquer profissional, ele pode falar daquele produto, mas dentro de um valor de educação, de alguma coisa, não propaganda. Propaganda de sabonete não cabe para nós. Mas a gente pode fazer uma coisa, vamos criar encontros de gestante, cursos de gestante. Pois não é que eu fiz um projeto. E se espalhou pelo Brasil inteiro. E deu muito certo. Eu abri aqui em Brasília, acho que no Hospital Golden, que nesse tempo era Golden, já existia um curso, mas era um custo mais fraco. E como a Johnson deu muito material didático sobre banho do bebê, proteção do corpo umbilical, eram essas coisas educativas. Aí eu abri lá no Anchieta, Santa Lúcia, e eu entregava uns kitzinhos que as mães adoravam. Eu deixava o pessoal do hospital e eles faziam. Então, eu estava lá, foi muito bom. Aquela frase, quando nasce um bebê, nasce também uma mãe, fui eu. É mesmo? Gente, olha, a gente está com uma celebridade. que honra. Pois é. Quando nasce uma mãe, nasce também um bebê. E até no projeto tinha isso. Então, aí depois eu trabalhei no Santa Helena, e um tempo depois eu fui a professora auxiliar da professora Matilde. Eu fiquei 2 anos lá. Então, e eu fiquei estudando, eu disse, eu vou fazer isso, eu vou ter esses empregos e eu vou me dedicar ao concurso da secretaria. Um dia me ligaram que eu estava escalada para a neonatologia do HMIB. Aí eu disse, não vou não. A mulher, não, vá. Eu disse, vou não. Sabe por quê? As escalas são as piores das contratadas e eu estou me preparando, que eu quero passar no concurso da secretaria. E eu quero, era fundação hospitalar. Era fundação. Não era secretaria, era fundação. Não, fundação. Aí eu estudei bastante. Aí ela disse, você está certa. Eu digo, não, eu vou passar. Aí estudei muito, tirei. Foi um concurso de 1.900 inscritos, que vinha o povo tudo de Goiânia, porque a UNB formava bem pouquinho. Era bem pouquinho, era 2, 3. E o pessoal fazia vestibular com a segunda opção. Aí o pessoal queria era medicina, aí abandonava. Não é? Aí, então, o meu vestibular foi o primeiro que não tinha segunda opção. Entendi. Então, e aí acabou. Aí, a partir daí, foi aumentando as turmas, né? Aí, quando teve esse concurso, eram 200 vagas, só passaram 110. E eu fiquei no 42º lugar. Olha só. Isso já com que idade? Eu entrei na secretaria, eu já tinha 43 anos quando entrei na secretaria. Porque, assim, é muito importante a gente ressaltar isso, porque
né? Tem muitas mulheres, né, que passam hoje, eu tô falando nos dias atuais, que passam por isso e que às vezes não se sentem motivadas a voltar a estudar, acha que tá muito tarde, acha que não é capaz, né? E às vezes tem muita gente também que fala pra ela que ela não é capaz, que não estimula, né? E eu queria deixar assim muito bem claro esse exemplo da senhora que ela pode, que ela pode voltar a estudar, que ela consegue. Não tem idade, não tem idade, época, né? A gente vê muito as pessoas se conformando assim com aquela vida e achar, não, eu tô velha, tô com mais de 40 e minha vida é isso, eu tenho que me conformar. Não tem. A gente tem como mudar isso, né, tia? Tem como reverter. Chegou ao ponto de uma pessoa, eu convidar, vamos embora fazer o supletivo lá no César. Já pensou que é uma coisa que eu precisava e que era de graça? E a pessoa olhou para mim e disse, não, nós somos esposas de bancários. Eu não vou me misturar com aquelas mulheres. Aí eu disse, gente, que coisa linda. Elas querem mudar de vida. Eu tenho carro, eu levo vocês. Não foi. Então, assim, gente, eu não queria ser a mulher do bancário. Hoje ele é o marido da enfermeira. É sobre isso. Eu rodei a chave. Eu amei isso daí. Agora ele é o marido daquela enfermeira ali. É isso mesmo. A da Jerusa. Não, eu por muito tempo fui a sobrinha da Jerusa. Meu primeiro emprego no Hospital Santa Luzia, Dona Braulia lá. Eu nunca fui a Fernanda, porque eu sempre fui a sobrinha da Jerusa. E andava quem? A sobrinha da Jerusa. Até eu conseguir ser a Fernanda enfermeira. E tem mais, e hoje para abrir qualquer porta, pode dizer que é de Jerusa. Eu já falo para todo mundo, viu? E agora eu já tenho que agradecer. Eu já sou sobrinha também. Já foi adotado. É isso mesmo. Ô, Nanda, e tu lembra quando tu passaste no HUB, que a gente foi tomar um lanche, eu, tu e o teu era noiva ainda. E ela que pagou a conta, assim, chiquérrima. Eu queria mostrar, né? Falar assim, tá vendo, tia? Eu também consegui. Eu também. É coisa da família nossa aí, né? De batalhar, cada um correr atrás do seu. E eu queria mostrar pra ela. Porque na minha formatura ela me deu um anel, foi lá, falou sobre a lâmpada. E eu fiquei tão assim, eu falei, nossa, tem que atender essa expectativa. Ela tá superando a expectativa, né? Nem lembrava do anel. Me deu um anelzinho verde, eu coloquei lá. Aí eu fiquei muito emocionada e veio aquele peso, né? Que eu falei assim, nossa, tem tanta gente acreditando em mim. E aí tem uma historinha também que eu queria que a senhora pudesse contar pra gente, que eu fiquei sabendo que a senhora foi bater lá no Japão, foi? Foi. Sim, aí voltando para a coisa do concurso. Quando eu passei, aí eu tinha uma grande amiga, que era minha colega da UNB, somos amigas até hoje, já passei muitos natais com a família dela, né, em Taguatinga. Aí ela chegou e disse, para onde tu queres ir? Eu disse, eu quero ir passeando. Ela disse, mulher, tu vai passeando, eu quero ir. Que é o local onde tem maior Nessa época, partes, né? nasciam 900 mil bebês na Ceilândia. Eu entrei na secretaria, eu sou de 53, eu entrei na secretaria em 96. Então era 43 anos. 43 anos, né? Então eu fui para ela disse, Gera, lá é pesado. Eu digo, mas é lá para lá que eu vou. Olha, lá tá quero difícil. Fazer parte. É para lá que eu vou aprender. E lá foi assim uma grande escola para mim. Foi um desafio, né? Aquela loucura, aquele monte de mulher gritando. Nessa época era tricotomia, era piso, era lavagem intestinal. Eu também já passei por lá, né? Também. Mas ali foi uma grande escola para mim. Eu fiquei lá, acho que 2 anos e meio. Aí depois eu fui visitar uma amiga lá no HMIB, para deixar um presente que ela ia para Paraíba, para a mamãe. Aí encontrei um médico, o doutor Emanuel, do HMIB, que trabalhou comigo no Santa Helena. Eu também trabalhei em Santa Helena. Sempre foi com a história da mulher. Era mulher parindo, era mulher que estava chegando para parir. E um médico que gostava muito de mim, doutor Emanuel, ele disse, não, dona Jesus, vem para cá. Estava construindo o bloco materno-infantil. E eu fui uma das pessoas que participei daquela organização, né, tudo. E depois aí eu fui para casa de parto, São Sebastião, fiquei no HMIG 17 anos, fui para casa de parto São Sebastião, depois voltei e fui para Garran,
e foi lá que eu... Mas em todos os lugares que eu fui porque tinha alguma coisa que era importante. Eu não fui só por ir, eu tinha alguma coisa, tinha um objetivo, ou né? precisava, Jerusa, você tem um perfil. Então, em todos os lugares que eu fui, alguma coisa tinha. E outro dia, Nanda, foi que eu lembrei de uma coisa. Quando esse agarrão, ele ficou muito tempo parado, uma construção parada, queria ser um hotel de passagem do Exército. Aí, quando acabou a ditadura, aquilo ficou abandonado. E depois apareceu uma placa que era futuras instalações do Hospital da Asa Norte. E eu passava ali com meus filhos pequenos, eu nem dirigia ainda, os meninos eram bem pequenos. E eu olhava e dizia, Deus, eu ainda venho trabalhar aqui como enfermeira. Você sabe que isso eu nunca mais lembrei. Outro dia, lá no Agarrão, não faz um ano, que eu fui lá no ensino, no quinto andar, e fiquei olhando aí para baixo. Tu sabe que na hora eu me lembrei Veio a que imagem. eu vinha, que eu pedia, Deus, eu quero trabalhar aqui. Então, até aquela oração, com meus filhos no colo, que nesse tempo não tinha Carrinho de criança, aí não dava com Débora. Eu viajei da Paraíba até aqui de cá, com Débora com um ano no colo, na frente. Meu Deus, na frente. A proteção era só divina, não tinha outra. Então, até isso. Então, assim, é muito bonito. E aposentou lá, né? E aposentei Dia lá. 3 Eu de tive julho. que ir lá. Eu tinha que ir lá para que essas coisas... É porque é aquele fechamento das coisas. É porque a gente não sabe o valor da nossa fala, da nossa voz. Nosso pensamento. Do nosso pensamento, da nossa fé. Gente, as coisas são muito lindas. Eu tenho uma Bíblia velhinha lá em casa, tem muita coisa que eu guardo lá. Coisas difíceis eu boto ali. E outro dia eu fui mexer nela por alguma coisa, aí encontrei eu dizendo, Deus, eu queria muito ser enfermeira. E eu, quando eu olhei aquele mando, eu já tinha vários anos de formada, e eu nem lembrava mais daquilo. Né? Então, mas assim, tá lá, mas Deus não esqueceu, não. Exatamente. Anota tem meu que nome, ter, tia, põe lá nessa bibliazinha lá dentro. Não, eu tenho. Ela era tão famosa na faculdade que eu tinha uma amiga, Sandra, que ela queria muito casar e ter filhos. E um dia eu falei dela, Gerinha, bote lá na tua Bíblia, que eu quero casar com um homem bom, quero ter filho. Tu sabes que um dia, lá no Parque Shopping, eu encontrei com Sandra com o menino no colo, e o marido lindo. Aí eu olhei aquele homem alto, aí ela, Gera, vem cá, olha. Aí me deu um abraço, eu disse, Sandra, você é teu marido? Ela, Gera, o pedido de oração, Deus ouviu. Pois bote nosso nome lá, ainda Fernanda. Vamos lá. Minha biblinha é poderosa, Deus está lá. Eu digo assim, aqui é um cimento fértil, a terra brota e vai sair coisa boa. Pois Sandra, até hoje ela a lembra, gente né? lembra disso, né? Pois nós vamos, depois vocês vão lembrar do dia da Bíblia, que nosso nome na Bíblia. Tem que ter, exatamente. Mas olha, isso tudo que são coisas que a gente não tem, as coisas têm que ser organizadas. A gente não pode, assim, ficar dando tiro para lá e para cá. A gente tem um objetivo, vamos construir aquilo. Porque a vida é assim, ela é feita de projetos. Na minha visão, assim, de fé, eu acho que Deus está lá de cima, assim, doido para fazer algumas coisas. Deus adora construir. Ele construiu coisas, construiu a terra, não sei o que lá. E ele fica assim, ô Jerusa, quer que... Inventa uma coisinha aí, pra eu tá aí, né? Eu tô doido para trabalhar. Aí, Nandinha, o que é que você quer, meninas, aí? Então, é isso que ele quer. E a gente não se dispõe a fazer. E ele fica tão feliz quando a gente faz e a gente diz, olha, que aí tá vendo que a gente faz dar junto? certo, né? Quando a pessoa muito tá ali, lindo. faz dar certo. É lindo demais. Isso é muito lindo. Então, a história do Japão. Conta, tô doida então, pra saber. assim, a história do Japão, com essa coisa toda, eu comecei. Desde a Ceilândia, eu já via que aquilo a gente tinha que mudar. Né? A mulher não tinha acompanhante. Eu me lembro que um dia uma mulher entrou e ela tinha um telefone escrito no braço dela. Aquilo parecia que eu estava naqueles campos de concentração. Que é uma pessoa que chega e que um telefone, que ela era de fora, veio de ser de quando não tinha ninguém. E a mulher precisa tanto de alguém para ficar com ela, né? No momento mais sagrado, sublime, de grandes perspectivas, né? De medo, né? E com isso, eu sempre fui a história de parque urbanizado. Tinha gente que dizia, tinha os colegas que diziam,
que danada é isso, história de humanizada. A gente é humanizada, eu digo, tem hora que a gente não é, não. A gente tem hora que a gente não é. Ó, tem hora que a gente fica tudo malvado. Eles ficavam rindo. Então, teve aqui no Brasil, em 1998, veio um grupo de enfermeiras japonesas. Elas vieram para o Ceará, que tinha o professor Galba Araújo. Né? Galba Araújo, ele era um obstetra muito famoso. Ele fez cursos no exterior, então ele tinha muita visão de outro modelo de nascimento. Então, ele, quando voltou, ele começou a chamar as parteiras do interior para ficar no hospital, para começar a ensinar para os estudantes de medicina a forma natural de nascimento, porque era isso que estava lá, Boia, aquelas coisas que já estava na França, essas coisas de nascimento mais reservado, com menos impacto para o bebê, né, para ele nascer e ficar uma criança feliz. Então, isso, elas vieram aqui porque tinha essa história de Galba. E elas ficaram 2 anos ali. Só que nessa época ainda não existia, acho que nem, talvez estava e-mail tendo. Então, era uma coisa que foi pouco divulgada. E quando elas acabaram esse tempo lá, e foram algumas enfermeiras lá ver que elas queriam mostrar o modelo japonês também. Quando elas foram embora, fizeram a primeira conferência internacional do parto humanizado, que foi no Ceará em 2000. Eu participei dessa conferência. Foi uma das coisas mais lindas que eu já vi. Foram médicos, enfermeiras obstetras, parteiras, vieram do mundo inteiro. Todos os continentes estavam representados ali. Vieram parteiras do lado da neve. Aquelas com jeitinho assim, mais parecido de japonês. Esquimó. A coisa mais linda. E elas mostravam o que é que elas usavam. Elas cantando aquelas músicas, batendo aqueles instrumentos que era na hora para a mulher relaxar. Olha, Fernanda, foi uma das coisas mais lindas que eu pude desfrutar. Cada continente, cada país dizia, eu quero, como se nasce no meu país. E ali a gente fez uma carta. A carta de Fortaleza foi a carta quando se fez um pacto para que a gente começasse a observar como é que eu estava, como era que eu me portava como uma pessoa numa sala de parto, numa casa, no hospital, no UTI, seja o que fosse. Então aquilo foi um marco. 2000 foi o grande marco da obstetrícia no mundo inteiro. No mundo inteiro, com fotografias. Nessa época a gente fazia, as apresentações eram feitas de retroprojetor. Então aquele negocinho que rodava. Sim, você lembra que ia rodando? E apertando o botãozinho. Como era o nome daquilo? Não é Era retroprojetor, um negócio, era outra coisa. Aquilo já era um sucesso. Era o mais automático. Era o mais automático. Mas eu esqueci o nome mesmo. Era uma rodinha, cheia de foto. Cheia de fotinha que você apertava assim, o bicho ia aparecia. Rodando. Pois foi nisso aí, mas foi um impacto enorme. Aí coincidiu, desse 2000 com isso, quando o Serra, em 2000, ele era ministro, ele fez uma pesquisa para saber o que é que os brasileiros queriam do SUS. E sabe o que foi que aconteceu? O que é que o povo queria? Ser bem tratado, acolhido e chamado pelo nome. Então continua. Olha, em 2000, foi em novembro, acho que foi em 2001, que Serra veio aqui na OPAS. E eu tinha conhecido um médico da OPAS, ele era responsável pela saúde da mulher. Uma amiga minha, do Rio de Janeiro, uma vez eu fiquei na casa dela, lá para uma palestra que eu fui falar sobre parto humanizado, e ela disse, Jerusa, mostra esse teu projeto de parto humanizado, que já era eu querendo fazer a sensibilização dos profissionais no HMIB. Então ela foi e me apresentou a ele. A partir dali, doutor Espíndola, ele me adotou. Eu tenho um amor profundo para aquele senhor. Ele acreditou em mim. E ele me mandava para tudo quanto era lugar, pela OPAS. Eu virei assim uma embaixadora. Uma embaixadora. Assim, o negócio era tudo quanto era. Eu fui para o Caribe para ser treinada sobre prevenção da hemorragia pós-parto. Quando eu voltei, eu saí pelo Brasil, treinando enfermeiras. Aí eu fui... Aí, o que é que aconteceu? Nessa coisa toda,
Aí aparece a Jaica, né, que eles, como poucas enfermeiras conheceram o projeto, eles disseram, vamos levar as enfermeiras brasileiras para o Japão. Então, durante 5 anos, eles levaram a cada ano, levavam 10 enfermeiras. E eu fui a selecionada aqui. Uma correspondência que estava perdida na gaveta do diretor do HMIB, ele achou e foi lá, Jerusa está lá. Aí eu tinha convidado essa Jaica para, em 99, em 98, eu sabia dessa Jaica, eu descobri a enfermeira, a Ecomori, que veio para o Brasil. E eu não sei como foi, porque eu faço as coisas, depois eu esqueço como é que eu cheguei lá. Esquece não, acho que não esquece não, porque tá aqui, ó. Sabe o ano, o nome. Não, mas eu não sei como foi que eu cheguei em Taeco Mori. E Taeco Porque é veio, coisa de Deus. Taeco Mori veio aqui para o HMIB, na primeira jornada científica do HMIB, de enfermagem, e ela apresentou o modelo assistencial japonês. Gente, quando eu vi aquelas fotos, com aquele menininho, a mãe parida, e ele cortando o cordão umbilical do irmão, eu disse, gente, e era o pai lá com o pé, assim, com a meia. Aí eu disse, e a comissão de controle de infecção hospitalar? Aí ela olhou, Como não tem não, isso é das casas de parto. E na maternidade também. Porque eles querem que a mulher leve lençol de casa, leva tudo de casa, para, enquanto ela está no trabalho de parto e do nascimento do bebê, as coisas de casa estão ali para colonizar na pele do bebê e da mãe. E eu atrás de comissão de infecção hospitalar. Então, olha só, Taeco Mori veio e mostrou aquilo. E tu sabes, naquela hora ali, eu disse assim, meu Deus, me leva para o Japão, eu preciso ir lá conhecer o que é isso. E aí, Deus mais uma vez atendeu. A mulher é muito linda, né? Porque, olha, quando foi em 2005, eu fui selecionada. O diretor foi lá, Dona Jerusa, isso aqui, e era em inglês. Aí eu pensava que era tudo em inglês, não era. Era só inscrição. E eu não sabia inglês nem japonês. Aí eu saí dessa jornada, fui num restaurante perto assim comer. Quando eu vi, estava a filha da minha vizinha, que era japonesa. Aí eu falei, olha, eu preciso disso aqui para mandar para o Japão. Ela disse, tia Jerusa, eu trabalho na embaixada da Inglaterra. Eu falo lá em casa de noite, eu deixo isso tudo feito em japonês. É mesmo, é. Aí eu fui selecionada, eu fiquei 3 meses no Japão, nas casas de parto do Japão, nas casas de parto e maternidades. Era curso de parto humanizado. Aí qual era a proposta? Quem ia tinha que fazer um projeto para aplicar no Brasil. Aí eu fui e eu saí, eu mostrei na embaixada, né? Eu voltei, mostrei meu projeto que era de abrir residências, de a gente começar a trabalhar. E quando também eu fui para o Japão, as japonesas elas parem de lado ou na água, só foi de 4. É da água de 4 Não existe aquela posição não, ginecológica. Aí, mas também não tinha de compra. E eu levei uma cadeirinha de parto para lá e fui começar a botar as mulheres japonesas para parir. Então a senhora deixou sua marquinha no Japão também. Trouxe a delas. E eu fiquei, sabe uma das casas de parto, eu fiquei de Taeco Mori, aquela japonesa. Ela me reconheceu, me abraçou. Olha, foi uma das emoções que eu tive na minha vida, viu? Que legal. E em 2000, a gente abriu a residência de enfermagem obstétrica no HMIB. Foi a primeira de Brasília? Foi. Nós fizemos, eu estava na comissão da Secretaria de Saúde, que criou a residência. A minha parte, a parte do projeto meu era da neonatal e da obstetrícia. A Deise foi a primeira residência? Foi. Ela foi minha aluna da UNB e foi minha residente. Só que ela passou no concurso e não terminou. Aí ela fez a prova de título pela BEF. Ela hoje é titulada pela... Olha que legal. E eu tenho uma pergunta, desafio, para ver se você lembra de tudo ou não. Tia Jerusa, você se lembra do primeiro parto que você fez? Você mesmo conduziu o parto ali, o parto normal. Me lembro. A minha entrada gloriosa na Ceilândia foi fantástica. Gloriosa. Eu cheguei lá no dia 25 de dezembro.
E só uma pessoa foi me receber. Então, eu já fui entrando assim. Aí a moça entrou, assim, a colega lá do hospital, me recebeu, aí disse, gente, tem enfermeira aí? Aí Santana era uma técnica de enfermagem enorme, ela, sabe? Gente, eu acho que eu Santana, sei que quem mandava é na Santana. gente. Santana tinha a maior moral. Eu sei quem é Santana. Lembra de Santana? Lembro. Pô, Santana disse assim, tem não. Aí a menina disse, tá chegando um agora. Aí ela olhou assim pra mim, nem deu bolas. Aí me botaram pra dentro, fecharam a porta. Trancaram, pronto. Daqui E eu fiquei assim, olha, devia ter umas 30 mulheres gritando, tudo com soro, com ocitocina. E eu olhei, aí foram me olhando assim, e foram embora. Quando eu olhei, uma mulher começou a parir. Eu não sabia onde tinha lua, eu peguei o menino de mão. Foi a minha entrada triunfal. Foi triunfal. Não tinha como esquecer desse parto, viu? Esse parto foi, assim, o mais fantástico da minha vida. Sabia que o meu não foi muito diferente, não, porque também foi na Ceilândia, meu primeiro parto. A Santana não estava perto, mas ela estava lá. E aí fui lá, me preparei, coloquei a luvinha, deu tempo de botar a luvinha. Aí veio o menino. E o menino escorregava, eu não conseguia, aí eu pegava a perninha dele. Aí o povo rindo atrás de mim. Eu falei, gente, me ajuda, pelo amor de Deus. Aí até que eu consegui firmar e entreguei pra mãe. Parece quiabo, né? Parece, oh meu Deus do céu. Eu me lembro da Bruna, no parto da Bruna, você me dá pra ela e eu, gente, a menina escorrega. Parece os quiabinhos, né? E outra pergunta é desafio. E o último parto? Lembra do seu último parto antes de sair a aposentadoria? Olha, depois que a gente cria residente e que a gente vira preceptor, eles roubam os partos da gente tudo, esse né? povo é malandro, né? O povo vai roubar parto de enfermeira que se deu, doou a vida. Então, olha, eu quase, Nanda, quase que eu não pego, eu fico junto, faço tudo, mas no fim... Você deixa mas pra olha, eles, né? teve um parto muito lindo, assim, porque eu não sabia mesmo o dia que eu ia me aposentar. Mas eu comecei a sentir que estava muito próximo, porque umas pessoas disseram, olha, Gera, a coisa já está lá em cima. E eu, esses últimos dias, assim, os últimos meses, desde que eu pedi minha aposentadoria, que faz muito tempo, mais de ano, né? Eu comecei a pensar, meu Deus, que eu tenho que desfrutar de tudo isso que eu tanto amo. E eu quero os meus últimos dias nesse lugar. Eu quero dar todo o meu amor. Aquilo que eu ainda não fiz, eu quero agora aproveitar. Porque isso aqui foi a minha vida e me deu sentido. E a transformação, e saber as coisas que mudaram. Então, eu que entrei naquele cenário assim, dificílimo. E hoje em dia eu estou saindo com o que eu estou assistindo, vivenciando. Isso é parte da minha história. Eu estava ali. E eu fui ali. Eu vivia com minha colega Silveira da UNB lá no Congresso para sair a lei do acompanhante. Eu saí em 2005. A senhora construiu a história. Já pensou que coisa mais linda, né? A senhora não viveu, a senhora construiu. Então, assim, esses últimos dias, Nanda, eu estava muito assim. Eu ia trabalhar com uma sensação de alegria profunda no meu coração. Porque foram 30 anos. Não é? Se doando, sendo feliz. Naquela coisa linda. Eu nunca trabalhei. Eu vivi e momentos belíssimos. Eu vivi momentos sagrados, porque nascer é uma coisa sagrada. Você receber uma pessoa que vai se tornar o quê? E que eu estou cuidando dessa pessoa, que eu estou educando, que eu estou orando, que eu estou cuidando, passando noite sem dormir com meu ouvido, como foi minha filha, e hoje saber que ela tem a família dela. Então, assim, esses últimos tempos de lá, foi assim, eu fui um negócio assim, que tinha hora que eu tinha vontade de chorar, de felicidade. Eu dizia, meu Deus, daqui a pouco eu já não estou aqui. Mas eu estou feliz. Então, eu vivi profundamente esses últimos dias. E agora, quando estava perto, que disseram, olha, talvez saia em julho, eu fui com muito mais intensidade para esse lugar. E eu peguei, acho que uns 2 bebês que não tinha residente na hora, e foi muito bom. Eu fiquei lá, abracei aquela mulher, eu sempre boto o bebê em cima e depois vou lá beijar ela. Eu fico um tempão lá.
peço para botar a mãozinha na cabeça, abençoar o bebê com a mãe. Então, assim, cada nascimento foi uma coisa muito linda. Era como se fosse o primeiro. E eu sei que não vai ser o último, né? Porque às vezes a gente sai de uma coisa porque está na hora de sair e a gente precisa partir, porque a gente precisa dar espaço. E hoje, quando eu vejo aquelas residentes e outras colegas estão chegando, que elas passaram no concurso, a gente criou a carreira de enfermeira do Estado e da família. Foi uma construção que nós tivemos. A BEF estava ali, a ABEM, o COREM, o sindicato, até o sindicato dos técnicos estavam com a gente. Então, isso é uma construção de uma coisa muito profunda, porque não é uma coisa que é um espaço que é para a enfermeira, não. É a mudança que a gente sabe, a satisfação que essa mulher vai sair, é aqueles e-mails que eu recebo, o zap, dos pais mandando, Dona Jerusa, olha, minha filhinha vai fazer aniversário em setembro, eu queria a senhora na festinha, porque a senhora marcou a nossa vida. Não tem recompensa é o maior, batizado, né? que chamam, então é muito lindo isso. A história da senhora, assim, dá vontade de chorar, né? Porque eu estou escrevendo um livro, viu? Nossa, eu estou ansiosa por esse livro. Depois na pandemia me deu uma tristeza profunda, porque eu tive que sair, fiquei mandando fora e ver aquelas mulheres ali graves, foi muito doloroso para mim. Mas agora eu vou retomar meu livro. Isso. Né? Precisa compartilhar compartilhar essa inspiração. As coisas da vida da gente, a gente tem que partilhar. Porque senão a gente vai embora, a gente não deixou nada. A gente não deixou nada. O que adianta eu ser pós-docs, um monte de coisa, se eu estou egoisticamente ali no meu espaço. Né? No seu mundinho. Então, assim, esse ano foi um ano assim marcante na minha vida. Perdi minha mãe, né? Mas ela foi de forma linda. Minha mãe não foi um funeral, foi uma celebração da vida da minha mãe. A gente celebrou a vida da minha mãe, né? Que foi uma grande mulher. Muda a perspectiva, né? Aí veio esse finalzinho, né? De tempo ali, que eu desfrutei com muita alegria. E agora eu estou partindo para outras coisas. Vou tirar um descanso, mas eu tenho projetos. Já tenho na FEPEX um projeto meu, né, um curso que eu vou dar sobre cuidadores de mães e bebês, e a gente vai trabalhar. Esse ano. E vamos desenvolver um projeto aqui para cuidar de mães e bebês em domicílio. Pois eu só queria deixar assim bem aqui, ó. Que até gravado, não acabou, hein? Não. Acabou um ciclo, e né? E vamos começar um outro, porque aqui vai ter muita novidade aqui com a... E agora esse ano, né, que vai ser o Congresso Internacional da Associação do Cobeon, né? Vai ser internacional e nacional, aqui em Brasília, todos estão convidados. Olha isso. Eu vou sair nas universidades, nas faculdades, fazendo propaganda, vai dar vários cursos. Então, assim, em setembro... A Alta vai estar lá, hein? Vai estar lá. Então, vamos lá nos conhecer. Vai estar lá. E assim, para fechar tudo, eu ainda tenho um projeto que é ir para a África. Olha só. Desde que eu comecei a ver as mulheres parindo, eu comecei a pensar naquelas mulheres que vieram como escravas, que sofreram, que foram mortas, que tomaram seus filhos. Então, eu vou para a África. Vou pedir perdão para as mulheres. Outro dia eu tem um casalzinho aqui africanos, que dois filhos deles, eu que estava na hora e ia parei, né? E ele era do Ministério da Saúde, lá da Angola. E agora, em dezembro, ele me ligou. Dona Jerusa, quando é que a senhora veio? Eu digo, olha, breve eu vou estar aposentada. Então, eu vou pela JAICA também, né? A JAICA tem sempre... Nunca a gente deve ir para uns lugares sós. A gente tem que ir através da instituição para nos proteger, né? Então, assim, a JAICA também eu já falei, que já tem esse vontade de ir, né? Esse desejo de ir. Aí eu fecho todo o meu ciclo. Não fecha nada. Assim, porque tem outros. Nada, a gente só tá continuando. Vai fechar coisa nenhuma. Com 70 anos fazendo projetos para poder ir pra África, ajudar a gente. Gente, isso não vai acabar nunca, eu tenho certeza. Graças a Deus. Tive umas frustrações aí, umas coisas que não tava, né? Aí eu fui pra psicóloga, aí ela, como
Aí eu chorei para umas coisas que aconteceram, coisas pessoais, né? E ela chegou aí e disse, quais são os seus projetos? Aí eu comecei a falar. Ela disse assim, ô dona Jerusa, eu pensei que a senhora eu ia ficar com a senhora 2 vezes na semana, mas pelo que eu jeito, a senhora tá melhor do que eu. Vou dar alta e a senhora começa a me tratar agora. Você vai falar, eu posso me postar com a senhora? Não, ela disse... Dona Jerusa, a senhora tem muita coisa para fazer. Agora não tem tempo, não. Dona Jerusa. Quanto mais a gente trabalhar, melhor. Né? A gente já tá aqui, na verdade, mais do que estourado nosso parto. A gente vai. O nosso parto, nosso. É um grande parto, né? Ai, meu Deus do céu. É um grande parto. O nosso tempo aqui, o nosso time. Mas, assim, eu acho que a gente tem muita história, viu? Não tem que combinar várias outras vezes. Agora a gente vai ter que falar, né, mais um pouquinho sobre outras coisas, sobre outros projetos. Sim. Mas só pra gente fechar aqui, eu sei que a senhora já falou várias mensagens, né? Mas uma mensagem final, assim, pras mulheres, né? Porque, vou resumir aqui. A menina que nasceu, que tinha o sonho de ser enfermeira, casou com 16 anos, foi mãe pela primeira vez aos 17, teve que adiar o sonho de ser enfermeira por questões familiares. Aí, aos 30, entrou em depressão. Entrou em depressão, foi fazer trabalho voluntário, se reencontrou, terminou o 2º grau, que ainda não tinha terminado, o ensino médio, né? Eu não sei como é que chama agora, já tô perdida nisso daí. Terminou, né? Se formou. Começou a estudar para o vestibular. Ela passou, formou em enfermagem. Aí se especializou em obstetrícia, rodou inicialmente Brasília. Não, e só um detalhe, formou aos 40 anos, né? Vamos pontuar o tempo. Formou aos 40 anos, rodou Brasília mudando a perspectiva da enfermagem obstétrica aqui, do parto. Deixou a sua marca mais do que registrada aqui. E aí, não só satisfeita com Brasília, começou a rodar o mundo, né? Aí fui para Portugal também. Olha aí. Não, a gente vai ter que fazer vários episódios aqui. A parte de Portugal vai ser linda, vai ser um outro podcast. A gente vai montar com vídeos e fotos para poder, né? Fica a gente vai mostrando aqui. Fica lindo. E aí, só para fechar mais ou menos, né? Aos 70 anos se aposentou e tem projetos. Gente, isso daí é um exemplo. É um exemplo, assim, eu fico honrada de ter essa história, de poder divulgar essa história que é tão bonita. Sempre existem caminhos, tem possibilidades, né? A gente tem que estar bem atento, olhar, e me marcou muito essa sua questão de contribuir com o outro. Às vezes a gente está tão fechado no nosso mundinho que a gente não enxerga o valor, a troca de energia que tem em contribuir, em ajudar, em mudar a vida de alguém. Às vezes, assim, uma palavra, um gesto, uma ação, igual você falou, é aquilo que vai tirar a pessoa daquele poço ali, né? E, assim, não vai mudar tanto o seu dia, a sua vida, mas você pode mudar completamente a vida de outra pessoa. Isso aí eu espero levar para o resto da vida, na minha vida pessoal, profissional, doar mais. Com certeza. Quer deixar algumas últimas palavras? Eu queria deixar uma palavra daquela mulher que está no puerpério. O puerpério é um momento de grande delicadeza hormonal, de medo, aquele bebezinho que chora. Então, assim, quem tiver uma amiga grávida, uma filha de uma amiga, dê um pouquinho do seu tempo. Vá lá, faça uma canjinha de galinha, que canja de galinha cura, mulher parida. Vá lá, dê um colinho, pega no bebê enquanto ela toma um banho. Então, gente, a gente tem que fazer uma rede. Nós temos que tecer uma grande rede de proteção para essa mulher, porque é um dos momentos mais vulneráveis. Não é o parto. O parto é toda a história da dor, dos riscos da mulher que ela passa, tudo, hemorragia, outra coisa. Mas o puerpério, a mulher é só, é dela, é dela. Então, assim, qualquer coisa que seja para fazer essa mulher se sentir melhor, levar um bolinho, uma coisinha, vizinha, vai ficar precisando de alguma coisa, fica com a criança lá enquanto ela dorme um pouquinho, para que a gente possa ter essas mulheres mais felizes. E que os puerpérios dela não sejam puerpérios de dor e de sofrimento, mas que seja um momento que ela está passando e que daqui a pouco as coisas mudam e ela, quando vê o bebê, já está
maiorzinho ela já tem. E a privação de sono do puerpério é um dos maiores sofrimentos que a gente tem. Meu Deus, eu lembro das minhas épocas de plantão, imagina. Imagina, plantão 24 horas por dia, 7 dias por semana, né? Nossa, já temos o tema aqui do nosso próximo encontro com você, falar sobre o puerpério. Semana que vem? Não, então Debinha agora tá chegando, deixa eu cuidar da minha filha. Em breve, aguardem. Em breve tá chegando esse. Nós vamos ter que colocar lá de novo na fila lá da... Já pode botar o nome da gente lá na fila lá, já viu? foi na agenda aí, tia, quarta-feira. Eu vou pra lá, agora passar uns dias na Paraíba, lá ver minhas irmãs, aí depois eu vou voltar. Estamos esperando. Aí em setembro eu já tô assim, pronta para novos projetos. Ai, Deus quiser. Muito obrigada, tia. Muito obrigada por ter vindo aqui hoje, ter compartilhado essa história, assim, é emocionante, é um exemplo, né? Eu acho que eu não canso de falar, assim, foi enriquecedor, assim, pra gente, pra nós duas, pra todas as mulheres, pra todas as pessoas que estão escutando aqui, tá? Queria agradecer muito, muito, muito a sua presença aqui hoje. Também queria agradecer a sua presença, te parabenizar pela enfermeira que você foi, que você é, pela diferença que você fez na vida dos profissionais, na vida das pacientes que você atendeu, das famílias. Com muita honra que você se aposenta com 70 anos. Parabéns pela sua trajetória, parabéns pelo seu nome assinado na história da obstetrícia, da enfermagem obstétrica no Brasil. E é uma honra para a gente poder compartilhar esse episódio. Muito obrigada também pelo convite. Obrigada. E antes da gente terminar aqui, só lembrando aqui para pedir para curtir o nosso vídeo, compartilhar com pessoas que vocês podem se inspirar nessa história, que eu tenho certeza que são muitas. Curtir nossas redes sociais, Instagram, Facebook, estamos em todas. Isso, ativa as notificações, se inscreve no nosso canal, dá essa moral pra gente, porque faz a diferença também pra alta, tá bom? Obrigada.